Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha, gente, eu pensei bastante antes de gravar esse vídeo aqui. O Brasil jogou no domingo contra a Noruega e somente agora, somente hoje, estou postando esse vídeo 2 dias depois. Eu queria fazê-lo com a cabeça mais tranquila e chamar atenção para algumas coisas que habitam a minha mente. Eu queria participar vocês da maneira como eu penso. Para quem me conhece, meus amigos, as pessoas com quem eu converso, já sabem a minha opinião com relação ao futebol brasileiro. A minha opinião é a seguinte: o futebol brasileiro sempre esteve nivelado por baixo. Tivemos alguns lapsos temporais onde alguns gênios carregaram a seleção brasileira e os times brasileiros nas costas. Foi assim na Copa de 58, de 62, uma exceção aqui para a Copa de 70, onde tínhamos uma constelação de talentos, de gênios ali. A seleção inteira era composta por grandes jogadores. A de 94, tínhamos o Romário e o Bebeto. A de 2002, nós tínhamos o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, que faziam a diferença, ou seja, alguns que carregavam as seleções nas costas. Se a gente pegar uma timeline do futebol brasileiro, você pode ver que o que passaram para a gente, a grande mídia passou para a gente, foi sempre uma grande mentira. O futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo. Para mim, isso sempre foi uma grande mentira. Haja visto o que a gente tem hoje no mundo. Times de regiões, países que a gente jamais imaginava que eles estariam jogando em alto nível, dando um show de bola em países, em seleções maiores e de nome. Essa Copa aí é um exemplo maravilhoso para a gente observar. Então, assim, eu fico triste porque não é uma questão só de futebol, é uma questão de cultura também. É uma questão que extrapola o âmbito estádio, o âmbito campo de futebol. Porque o futebol brasileiro, enquanto não mudar a estrutura dele, a gente vai continuar apanhando daqui para frente e não vamos ganhar mais nada. Nós temos 2 times estruturados hoje no futebol brasileiro, que é o Flamengo e o Palmeiras, e o resto é uma bagunça. É uma bagunça. Dirigentes ficando ricos, enriquecendo em cima do clube, uma roubalheira monstruosa. Haja visto o que aconteceu com São Paulo agora em 2025, 2026, um escândalo que foi. E é assim com todos os clubes brasileiros. Dirigentes entram nos clubes para enriquecer ou lavar dinheiro. Essa é a grande verdade. E a arbitragem do futebol brasileiro coaduna com tudo isso e participa disso tudo, dessa cena bizarra. Então, assim, como eu estava dizendo, nós precisamos mudar muito a cultura do povo brasileiro, a cultura que não é, como eu disse, não é só futebol, gente. Porque hoje a seleção brasileira é um retrato jogado do que é o país. A seleção brasileira é hoje o que o país representa, o que a política representa nesse país. É uma bagunça. E você sabe disso, eu sei disso, eu sinto na pele, você também sente na pele. Então, assim, eu acho que as mudanças têm que ser geral mesmo. As mudanças devem acontecer com relação ao futebol na base. Por exemplo, quando eu jogava futebol, quando eu era moleque, eu estudava pela manhã, eu não gostava de fazer tarefa em casa, então eu estudava e fazia tarefa no colégio. Para chegar em casa, almoçava, pegava a bola e sumia. Aparecia 8 horas da noite, só aparecia o branco do olho, porque lá em Cascavel a terra é vermelha, então você chegava preto de poeira, né? E sabe onde que a gente jogava? Onde que a gente brincava, jogava bola? A gente jogava num campo de terra. A terra estava batida. Quando não chovia, ficava batida aquela terra, parecia um asfalto. E a gente jogava ali. Sabe qual calçado que a gente usava? A gente usava a conga. Dá um Google aí e veja o que é a conga, o que era a conga que a gente usava. O quichutão, né? O quichute. Então a gente usava isso. E quando não tinha, a gente jogava, sabe como? Com os pés no chão, descalço. Os dedos todos arrebentados de dar tropeção no chão, a unha toda arregaçada. A gente jogava com uma bola de capotão, que se chovesse a bola ficava pesando 5 quilos.
E ali a gente desenvolvia a nossa técnica, ali a gente desenvolvia a nossa capacidade futebolística, digamos assim. Hoje nós temos um bando de Nutelinha que o pai leva para treinar, por exemplo, aqui em Curitiba, na escolinha do Atlético Paranaense, o moleque vai lá pequenininho e já está levando uma chuteira de R$ 5.000 para poder jogar. Ou seja, a essência do futebol brasileiro, que foi representado por aquela seleção de 1970, ela simplesmente desapareceu, infelizmente. Então essa mudança tem que começar a acontecer imediatamente, ou nós brasileiros, os nossos filhos e netos, nunca mais vão ver uma seleção brasileira campeã, ok? Dando uma corroborada com essa minha ideia de que sai do campo e passa para o âmbito político, âmbito social, econômico, cultural. Por exemplo, vamos pegar o jogo da Noruega. Gente, a Noruega eliminou o Brasil na Copa do Mundo, mas essa talvez não tenha sido a maior vitória da Noruega sobre o Brasil. Porque enquanto a gente sempre discutiu futebol, o melhor futebol brasileiro do mundo, samba, carnaval, sabe, praia, creu, só para dar uma pincelada para você sentir o que é a Noruega. Enquanto a gente discutia isso, essas banalidades, eles construíram um patrimônio que hoje compra participações em empresas do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A Noruega é um dos países mais desenvolvidos do planeta. Tem menos de 6 milhões de habitantes, uma população menor do que da cidade do Rio de Janeiro, mas mesmo assim, cada cidadão norueguês tem indiretamente hoje, caso aconteça uma catástrofe, uma guerra, uma pandemia, que o país pare de produzir, cada cidadão norueguês tem hoje disponível para ele 2 milhões de reais acumulados em fundos criados pelo governo, ou seja, quase 400 mil dólares em caso de emergência, e cada cidadão tem e pode usar esse dinheiro em caso emergencial. Um patrimônio que não pode simplesmente ser sacado ou distribuído apenas nesse caso que eu falei, em caráter emergencial ou de catastrófico emergencial. Aí você se pergunta como um país tão pequeno conseguiu chegar a esse nível. Isso começou em 1969, porque foi naquele ano que enormes reservas de petróleo foram descobertas no Mar do Norte. Olha, muitos governos, inclusive o brasileiro, teriam usado essa riqueza para aumentar gastos públicos ou financiar promessas de curto prazo. Teriam torrado o dinheiro, porque o Brasil está torrando pressão até hoje. A Noruega fez exatamente o oposto. Em 1990, criou aquele que hoje é considerado o maior fundo soberano do mundo. Desde então, praticamente toda a receita gerada pelo petróleo passou a ser direcionada para esse patrimônio. E foi aí que surgiu a decisão que mudou a história da Noruega. O governo proibiu que esse dinheiro fosse investido dentro da própria Noruega. A lógica era simples: evitar, por exemplo, a inflação, superaquecimento da economia e dependência excessiva da riqueza do petróleo. Hoje, para você ter uma ideia, esse fundo administra mais de 2 trilhões de dólares em ativos. Ele possui participação em aproximadamente 1,5% de todas as empresas listadas nas bolsas de valores do mundo inteiro. Seu patrimônio já equivale a cerca de 4 vezes o produto interno bruto da Noruega. Olha, na prática, isso significa o quê? Que existe algo próximo a 400 mil dólares reservados para cada cidadão norueguês em caso emergencial, como eu acabei de falar para você. Mas existe uma regra fundamental: o governo não gasta esse patrimônio, apenas utiliza parte dos rendimentos anuais, algo em torno de 3% ao ano. O principal permanece investido, garantindo que as próximas gerações também sejam beneficiadas. Ou seja, desse investimento todo, ele pega só 3%, utiliza para pagar a máquina governamental e também para o assistencialismo que existe dentro da Noruega, ou seja, para manter a estrutura do país e também a estrutura da população. Pois é, e foi essa estratégia que ajudou a transformar a Noruega em um dos países mais ricos, estáveis e prósperos do mundo,
com altos índices de qualidade de vida e baixíssimos níveis de criminalidade. E a história fica mais interessante ainda quando olhamos para o Brasil, ou mais triste também, né? Os investimentos noruegueses por aqui são bilionários. Cerca de 8 bilhões de dólares foram destinados ao pré-sal da Bacia de Santos. A Norsk Hydro controla uma das maiores operações de alumínio do mundo na Amazônia e responde sozinha por um consumo próximo de 5% de toda a energia elétrica brasileira. Ao todo, aproximadamente 230 empresas norueguesas mantêm investimentos que somam cerca de 14 bilhões de dólares no Brasil. Olha, no final das contas, a Noruega não aposta nem joga contra a gente. Eles apostam no potencial econômico do Brasil e talvez essa seja a maior lição dessa história. Dentro de campo, um jogo dura 90 minutos. Na economia, o placar é construído ao longo de décadas. Porque no final, planejamento de longo prazo quase sempre supera talento, quando o talento não se prepara e também não é planejado. Tá, vamos perder um tempo aqui, eu e você, porque a gente sabe que o Brasil não vai mudar mesmo. Mas vamos perder um tempinho aqui? Olha, comenta aqui embaixo. O que o Brasil precisa fazer para começar a vencer também esse jogo econômico além do futebol, como fez a Noruega? Curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu like aqui pra gente e também se inscreva no canal. E eu reitero uma coisa, o futebol brasileiro é só o retrato jogado do que é o Brasil. Mesmo tendo tão pouco na mesa.